Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa correção de Matemática 2 no livro, página 168. Primeira questão diz o seguinte: podemos calcular a medida da área de alguns polígonos regulares, como os pentágonos e hexágonos, decompondo em triângulos e quadriláteros congruentes, que é congruentes e iguais, tá? Observe como Pedro calculou a medida da área de um hexágono regular. Então, primeiro ele dividiu o hexágono em 3 losangos congruentes e traçou as diagonais de um deles. Determinou a medida das diagonais de losango, do losango, e calculou a medida de sua área. Ele fez isso aqui, né? Então, a diagonal é igual a 8,7, tá? Aqui, ó, diagonal maior, e a diagonal menor, né, ó, que é essa aqui. Diagonal menor vai ser a diagonal aqui, ó, essa diagonal aqui todinha, menos, né, 5, não é isso, ó, porque esse pedacinho aqui é 5. Então, menos 5 vai ser igual a 5. Então, ele substituiu a área do losango é igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, que é 8,7 vezes 5 dividido por 2, que dá 21,75 centímetros. Por fim, ele multiplicou a medida da área do losango em 3, encontrando a medida da área do hexágono regular. Ele formou 3 losangos, ele multiplicou o resultado por 3. No item A, pede o seguinte: Pedro poderia ter decomposto o hexágono em 6 triângulos equiláteros. Faça essa decomposição e calcule a medida da área do hexágono usando medidas da área do triângulo. Então, aqui dividi em 6 triângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos equiláteros, tá? Agora, vamos descobrir quem é a altura, né? Porque a base eu já tenho, a base é 5. Então, quem vai ser a minha altura? Minha altura, né, a altura desse polígono todinha é 8,7. Só que eu dividi aqui, ó, ele é ao meio, né, ó, para poder traçar os triângulos bem na origem aqui do centro, quer dizer, bem no centro, né? Então, eu dividi ele em 2 partes, né? Então, eu vou fazer para descobrir a altura, 8,7 dividido por 2, né? Que eu dividi ao meio. Então, vai ficar 4,45. Então, a altura é 4,45 não, gente, 35. 4,35. Então, agora o que eu vou fazer? Vou aplicar a área do triângulo para encontrar a área total, né? Desse triângulo. O cálculo, aplicar na fórmula para encontrar. Depois, eu vou multiplicar pela quantidade de triângulos que eu tenho, porque todos os triângulos são iguais, porque são triângulos equiláteros, tá? Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a base, que é 5, vezes a altura, que é 4,35, dividido por 2, que vai dar 10,875 centímetros quadrados, ok? Como são 6 triângulos, eu vou pegar a área desse triângulo aqui e multiplicar por 6. Então, 6 vezes 10,875, que dá 65,25 centímetros quadrados. Então, a área do hexágono mede 65,25 centímetros quadrados. Vamos para o item B. Decompõe os polígonos regulares apresentados a seguir em quadriláteros ou triângulos e calcule as medidas de sua área. Então, ele deu aqui o polígono. A gente vai dividir ele em 8 triângulos equiláteros, tá? 8 triângulos iguais, tá? Onde aqui nós temos que a base é 4, e aí a gente vai descobrir a altura, ó. A altura vai ser, a altura total desse polígono é 9,66. E aqui eu peguei a metade do polígono para poder traçar as diagonais para formar os triângulos equiláteros. Então, a altura vai ser 9,66 dividido por 2, já que eu dividi ele ao meio, tá?
Então, a altura vai ser 9,66 dividido por 2, que dá 4,83. Então, a altura é igual a 4,83. Agora, eu vou substituir na fórmula da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Base é 4, a altura é 4,83 dividido por 2, que vai dar 9,66 centímetros quadrados. Como aqui, ó, dividi em 8 triângulos, então, eu vou multiplicar a área encontrada desse triângulo por 8. Então, vai ficar 8 vezes 9,66, que é igual a 77,26. Então, a área desse triângulo é 77,26 centímetros quadrados. Nesse outro caso aqui, a gente dividiu aqui, ó, formou um triângulo, né, ó, e aqui formou um trapézio. Então, eu vou calcular a área de um triângulo e a área de um trapézio, ok? Então, vamos descobrir aqui a altura desse triângulo que formou aqui, ó, porque a base é essa mesma aqui, ó. Esse tamanho aqui é 16,2, logo esse tamanhozinho aqui também, né, que a base é 16,2 centímetros. E a altura? A altura total desse polígono é 15,4, daqui pra cá é 9,5. Logo, esse pedacinho aqui vai ser a diferença entre 15,4 por 9,5. O que sobrar vai ser esse pedacinho aqui, né, ó. Então, 15,4 menos 9,5, que dá 5,9. Então, a altura é 5,9, tá? Então, vamos lá. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é 16,2, a altura é 5,9 dividido por 2, que vai dar 47,79 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a área do trapézio, que é base maior, que é a base maior dele, 16,2, mais a base menor, que é 10, vezes a altura, ó, a altura dele já tá aqui, ó, 9,5, dividido por 2. Resolvendo aqui, vai dar 124,45 centímetros quadrados. Logo, a área total desse polígono vai ser a soma da área do triângulo com a área do trapézio. Vai ser 47,79 mais 124,45, que dá 172,24 centímetros quadrados. Então, essa é a área total do nosso polígono. Vamos agora para a página 169, a questão 8. Todas as peças do tangram representadas ao lado foram obtidas de um quadrado de lado L. Nós temos aqui o tangram e o quadrado que forma todas as peças tem lado L. Entre as peças do tangram, 3 têm a mesma área. Quais são essas peças? Calcule a medida da área de cada um deles. Então, a gente vai calcular a medida da área de cada uma dessas peças aqui, tá bom? Então, aqui, ó, nós temos que essa medida é L, que esse é o nosso primeiro triângulo, tá? Que é esse triângulozinho vermelho. A nossa medida da base é L, então a gente tem que encontrar a altura, ó. Observe que essa altura aqui todinha, ela é L, ó. E aqui, ó, ela está dividida bem ao meio, né, ó, para poder formar esse triângulo, ó. Então, vai ser o quê? L dividido por 2. Então, a altura é L dividido por 2, ok? Então, agora eu vou aplicar na fórmula de cálculo da área de um triângulo para poder resolver a questão, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que o primeiro triângulo tem lado L e a altura é L sobre 2. Então, substituindo, a área do triângulo vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a base, que é L, vezes a altura, que é L sobre 2, dividido por 2. Aí, vai ficar, resolvendo a multiplicação de fração, L vezes L, que é L ao quadrado, e 1 vezes 2, que é 2, dividido por 2. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira, que é L ao quadrado sobre 2, vezes o inverso da segunda. Aqui é como se fosse 2 sobre 1.
O inverso de 2 sobre 1 é 1/2. Aí fica L ao quadrado vezes 1, que é L ao quadrado, e 2 vezes 2, que é 4. Então, a área vai ser igual a L ao quadrado sobre 4. Vamos pro 2, né? Observe que eles são iguais, né? Esse triângulo aqui, ele é igual a esse, eles têm as mesmas medidas. A base mede L, né, ó, e a altura é a metade do L, L sobre 2. Então, resolvendo, vai ficar a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser L vezes L sobre 2 dividido por 2. Como a gente já fez aqui todo o passo, né, multiplicou, depois dividiu, eu não vou repetir, né, porque eles são iguais, né, vai ficar L ao quadrado sobre 2 dividido por 2, que vai ficar uma divisão de fração. Aí eu repito a primeira vezes o inverso da segunda e resolvo, que vai ficar L ao quadrado sobre 4, tá? Vamos pro 3. No 3 aqui é o paralelogramo, né, ó? Esse aqui é L sobre 2, aqui, ó, essa parte aqui também vai ser o quê? L sobre 2, ó. Porque elas são iguais, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, L sobre 2, tá? Que é a metade do lado, e a metade do lado é L sobre 2, L dividido por 2. E a altura? A altura, ó, é como se você tivesse dividido isso aqui em 4 partes, ó. Uma, duas, né? Uma, duas e mais outra aqui, ó. Uma, duas, três, 4, ok? Se você dividiu isso aqui em 4 partes, né? Se você tivesse dividido isso em 4 partes, a altura vai ser o quê? L dividido por 4, que é a metade, né, de L sobre 2, né? L dividido por 4. Então, a altura, tá? É L sobre 4. Então, aqui nós temos um paralelogramo, que eu faço o quê para calcular ele? Base vezes a altura. Vai ficar a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. A base é L sobre 2 e a altura é L sobre 4. L vezes L é L ao quadrado e 2 vezes 4 é 8. Então, a área do paralelogramo é L ao quadrado sobre 8. Que é a área do paralelogramo. Vamos agora para o item 4. O item 4 é esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, a altura dele, ó, é semelhante à altura do paralelogramo, porque eu dividi esse tangram em 4 partes, então é o quê? L sobre 4, ok? Ó, essa parte aqui, ó, é todinha, que é o mesmo tamanho dessa, é L sobre 2, só que eu dividi ela em duas, né, ó? Então, fica L sobre 4, então, a altura é L sobre 4. E a base, ó, a base é o mesmo tamanho desse comprimento aqui, ó, esse lado aqui, ó, do paralelogramo é igual a esse lado aqui, que é a sua base, que é L sobre 2. Logo, o lado do triângulo também é L sobre 2. Então, na questão 4, tem um base vezes a altura dividido por 2. A base é L sobre 2 e a altura é L sobre 4. Então, L vezes L, L ao quadrado, 2 vezes 4, 8, dividido por 2. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Repete a primeira, que é L ao quadrado sobre 8, vezes o inverso da segunda, que é 1/2. L ao quadrado vezes 1 é L ao quadrado, 8 vezes 2 é 16. Então, L ao quadrado sobre 16 vai ser a área desse triângulo. Agora, vamos para o 5. O 5 é esse triângulo aqui, ó. Onde ele tem o lado L sobre 2, né? E o outro lado L sobre 2, ou seja, a altura e a base. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área de um triângulo vai ser L sobre 2 vezes L sobre 2 dividido por 2. A área de um triângulo vai ser L vezes L,
L ao quadrado. 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Repete a primeira fração, L ao quadrado sobre 4, vezes o inverso da segunda, que é 1/2. L ao quadrado vezes 1L ao quadrado, 4 vezes 2 é 8. Então, a área vai ser L ao quadrado sobre 8. Agora, a gente vai calcular a área do losango, né, ó. Então, nós temos aqui a diagonal maior e a diagonal menor. No caso, as duas diagonais vão ser iguais, que vai ser esse mesmo lado aqui do triângulo, que é L sobre 2 e L sobre 2, tá? Então, a diagonal maior é L sobre 2 e a diagonal menor é L sobre 2, dividido por 2. L vezes L é L ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, dividido por 2. Aqui nós temos uma divisão de fração. Repete a primeira, L ao quadrado sobre 4, vezes o inverso da segunda, que é 1/2. L ao quadrado vezes 1, L ao quadrado, e 4 vezes 2 é 8. Então, a área desse losango é L ao quadrado sobre 8. E nós temos aqui o triângulo 7, né? Que é igual a esse daqui, ó. Tá? Então, não vou fazer. Aqui é L sobre 2 e a altura é L sobre 4. O triângulo 4 deu L ao quadrado sobre 16. O triângulo 7 também vai dar a mesma coisa. Então, não vou repetir o cálculo, já que é a mesma coisa, que eles são iguais. Então, é L ao quadrado sobre 16. Ele pergunta qual dessas peças, né? 3 peças tem a mesma área. Então, vamos ver quem é que tem aqui a mesma área. L sobre 4, L sobre 4. Mas só tem 2, né? Diz que são 3 peças. Aqui nós temos L ao quadrado sobre 8, L ao quadrado sobre 8 e L ao quadrado sobre 8. Então, são quem? O 3, o 4 e o 6. Então, as peças que possuem a mesma área é a 3, a 5, né? A 5 e a 6, que é L ao quadrado sobre 8, ou um L, ou 1/8 do L ao quadrado, tá? No item B, ele pede pra gente calcular a medida da área de cada uma das peças do tangram, considerando o lado como 20 centímetros. A gente vai pegar o resultado que a gente obteve em cada caso e vai colocar no lugar do L o 20 e resolver. Então, no primeiro caso, a gente tem L ao quadrado. Aí, gente, minha câmera desfocou, pronto. L ao quadrado sobre 4. Então, vai ficar 20 ao quadrado sobre 4, vai dar 400 dividido por 4, que dá 100. Então, o 1 dá 100 centímetros quadrados. O 2. No 2, a gente tem L ao quadrado sobre 4, novamente. Vai ficar a mesma coisa. 20 ao quadrado sobre 4, que dá 400, dividido por 4, que dá 100. No 3, a gente tem L ao quadrado sobre 8. Então, vai ficar 20 ao quadrado sobre 8, dá 400, dividido por 8, que dá 50. No 4, eu tenho L ao quadrado sobre 16, então, vai ficar 20 ao quadrado sobre 16, dá 400 dividido por 16, que dá 25. No 5, eu tenho L ao quadrado sobre 16, sobre 8, fica 20 ao quadrado sobre 8, fica 400 dividido por 8, que dá 50. No 6, vai ficar L ao quadrado sobre 8, então, 20 ao quadrado sobre 8, dá 400 dividido por 8, que também dá 50. No 7, vai ficar L ao quadrado sobre 16. Então, 20 ao quadrado sobre 16 dá 400 dividido por 16, que também dá 25. Na questão 9, o losango abaixo foi decomposto em outros triângulos congruentes. Calcule a medida da área do hexágono em verde. Então, quero descobrir, ó, a área desses triângulos aqui. Então, vou pegar aqui um dos triângulos, tá? Para poder realizar aqui o cálculo da área verde, tá? Vamos descobrir aqui o valor da base desse triângulo, né? Ó, porque ele tá deitado, então a base é essa parte aqui, ó. Observe que esse tamanho aqui todinho
ele é 5 centímetros. E ele foi dividido ao meio. Então, essa base aqui vai ser 5 dividido por 2, que é 2,5 centímetros. Então, a base do triângulo é 2,5. Já a altura, observe que a altura, ó, é tudo isso aqui, ó. O eixo, né, da diagonal, que refere-se à altura, 12 centímetros. Mas ela tá dividida em quantas partes? Ó, 1, 2, 3, 4. Ela está dividida em 4 partes, então, eu vou fazer 12 dividido por 4, que dá 3 centímetros. Logo, a altura é 3 centímetros, tá? Então, se eu colocar aqui o triângulozinho em pé, a minha base é 2,5 e a altura é 3. Então, substituindo na área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Vai ficar a base 2,5 vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Resolvendo, vai dar 3,75 centímetros quadrados de área. Só que eu só encontrei de um único triângulo. E aqui, a minha área é composta por 6 triângulos. Então, vou pegar o resultado e multiplicar por 6. Então, 3,75 vezes 6, que dá 22,5 centímetros quadrados. Então, a área do hexágono em verde mede 22,5 centímetros quadrados.